Vamos lá, então, para o primeiro treinamento do método FP3, onde nós vamos estar falando hoje do primeiro comportamento que o apóstolo Paulo deixou registrado, que foi a primeira ação, o início de tudo, onde tudo começou na minha vida após o trauma, que é a tomada de decisão, a atitude. Quando o apóstolo Paulo disse, mas uma coisa eu faço, ou seja, ele está falando sobre tomar uma decisão. A decisão de sair desta situação atual e proporcionar novas janelas, decisão de esquecer o trauma, decisão de retomar a vida novamente, decisão de lutar, decisão de passar por cima desta situação e retomar a vida assim como eu fiz. Esse é o primeiro comportamento que você estará estudando agora, que faz parte do método FP3. Aqui é o divisor de águas. Sem essa tomada de decisão, nada mudará na sua vida. Então, bora lá, vamos aprender como tomar uma decisão em uma situação de crise, um momento de crise, um momento de dor. Pense comigo. Eu entendo que tudo aquilo que eu tenho na minha vida é fruto de tomadas de decisões. Coisas boas que eu estou passando é fruto de tomadas de boas tomadas de decisões que eu tive ao longo da minha vida. As coisas ruins que eu passei, talvez que eu esteja passando, foram frutos de tomadas de decisões ruins que eu tive ao longo da minha vida. Você querendo ou não, tudo aquilo que você tem é consequência de uma decisão. Mas como tomar uma decisão em um momento de dor, um momento de crise, em um momento de desespero? Até para se tomar uma decisão, é preciso fazer um treinamento, é preciso entender sobre as tomadas de decisões. É por isso que tem muitas pessoas hoje comprando, adquirindo métodos, soluções pela internet, com base numa tomada de decisão precipitada, errada, né? Uma tomada de decisão com base na motivação, na empolgação. E, de repente, ela se depara com uma frustração, porque não era aquilo que ela esperava, e aquilo, ao invés de trazer melhor, acaba trazendo mais dores. Então, é necessário, eu costumo falar, que é necessário entendermos sobre tomadas de decisões para que possamos ter uma vida mais feliz, uma vida com mais resultados coerentes, né, à nossa proposta de vida. Então, vamos lá, como ter atitude, como tomar uma decisão em um momento de crise. A primeira coisa que você precisa entender é que a crise existe, que ela é real, que nós não vivemos num mundo de fantasias, que nós não vivemos num mundo de Hollywood. A crise existe, as tribulações vão aparecer. E a partir do momento que você define isso, que você aceita isso, você começa, então, a procurar uma forma de sair dessa situação. Lembra que eu falei que eu tomei a decisão de sair desta situação e começar a estudar sobre a mente humana, uma forma de compreender, de entender a estrutura emocional, mental e comportamental do apóstolo Paulo, a partir do momento que eu percebi que eu não tinha mais o controle da minha vida. A partir do momento que eu percebi e que eu aceitei aquilo que eu estava vivendo. Então, a primeira coisa que você precisa entender para tomar uma boa decisão é: a crise existe, o problema existe, eu estou passando por um momento difícil na minha vida e eu vou aceitar. A partir de então, você começa a ter uma maturidade maior para tomar decisões. E o próprio Jesus disse, né, conforme eu já falei em outros vídeos, em outras postagens, precisamos entender isso. No mundo tereis aflições. Então, a melhor forma de você hoje passar por um momento difícil é se preparando para ele. E como tomar decisões em um momento de dor? Como posso tomar decisão em um momento de dor? Primeira coisa, eu preciso ser racional. Por isso a importância do stop. Eu sabia, naquele momento, que se eu tomasse qualquer decisão com base na dor, com base, né, naquilo que eu estava passando, vivendo, eu poderia me arrepender. Então, a minha tomada de decisão foi: eu vou parar, eu vou dar um stop. Eu quero ser racional para tomar a decisão correta,
para que na frente eu não venha sofrer consequências por ter tomado uma decisão errada. Então, a dor existe. Você está passando por uma crise, você está passando por um momento difícil, você está passando por um trauma? Estou, existe. Vou ser racional. Vou parar, vou aprender, vou entender como eu posso superar, tomar uma decisão nesse momento para que eu possa ter consequências positivas e não consequências negativas. Exemplos de tomadas de decisões segundo a neurociência. Eu comecei a estudar muito sobre tomadas de decisões. Então, a neurociência ela traz algumas explicações a respeito de tomadas de decisões. Eu separei duas, só para que você possa entender, que possa ser como modelo, né, desse treinamento. A primeira tomada de decisão são aquelas decisões rápidas e assertivas, que são exigidas por homens de negócios. Aqueles homens de negócios, como economistas, diretores de marketing, contadores, pessoas que precisam agir de uma forma rápida e serem assertivos, pois eles são cobrados pelas empresas, por acionistas, por uma decisão rápida. E, é claro, por uma decisão certa, porque se caso eles errarem, pessoas irão perder dinheiro, pessoas irão ter prejuízos. Mas só que para você estar numa posição desses homens de negócio, você precisa ter experiências e muito treinamento. Só assim você consegue tomar uma decisão rápida e certa. Agora, no meu caso, eu nunca havia passado por uma situação daquela. E talvez você também nunca passou por uma situação dessa que você está vivendo agora. Como você vai tomar uma decisão rápida e ainda certa? Se você não tem experiência e se você não teve nenhum tipo de treinamento. Então, esse tipo de tomada de decisão rápida e assertiva, para quem está passando por um momento difícil, para quem teve um trauma, para quem sofre problemas emocionais, precisa ser anulado. Não deve-se tomar decisões de uma maneira rápida, em um momento de dificuldade emocional. Agora, existe a segunda tomada de decisão, que são aquelas lentas, que parecem ser as mais concretas. E esse tipo de tomada de decisão, você só toma com base em exemplo e referência. Olha só como muda as coisas. As tomadas de decisões que parecem ser mais concretas, mais assertivas, você só toma essas tomadas de decisões com base em exemplos e também com base em referências. Então, eu posso concluir que a melhor forma para você superar algo na sua vida é perguntando para alguém que passou. É a forma mais racional, é a forma mais inteligente de você superar uma situação difícil na sua vida. Pergunte para quem passou por esta situação. Então, Elvis, você que passou por essa situação difícil, você que viveu, né, momentos terríveis na sua vida, que passou por um momento complicado, é possível superar esse momento de dor e retomar a vida novamente? É claro que é, porque eu passei por isso e o meu exemplo, as minhas referências que eu vou passar para você, irá endossar, irá lhe trazer uma maturidade para você tomar uma decisão. Mas como isso é possível? A partir do momento que você consiga, ou que você mude, na verdade, o seu cenário interno. Você muda qualquer cenário externo. William James diz: é possível mudar qualquer ambiente externo a partir do momento que eu mude o meu ambiente interno. E a partir do momento que eu entendi esse conceito, essa filosofia de mudança de vida, essa filosofia, né, de performance humana, eu comecei a olhar para dentro de mim. Aí você começa a perceber o que levou o apóstolo Paulo, no momento difícil, dentro de uma cadeia, a escrever aquilo que ele escreveu. Momentos antes. Se você ler antes dessa passagem, que faz parte do método FP3, olha o que o apóstolo Paulo escreve a respeito dele mesmo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu.
Talvez você não esteja entendendo isso, mas para Paulo, para os hebreus, para os judeus, isso era muito importante. Ele seguia à risca tudo aquilo que a lei, tudo aquilo que fazia parte dos valores de um judeu, Paulo havia passado por todos os processos. E olha só, quando ele diz um verdadeiro hebreu, quanto à lei, eu sou um fariseu. Um fariseu era a classe do judaísmo mais radical da época. Eram as pessoas que mais estudavam, mais dedicadas à lei. Então, ele está falando, olha, quanto à lei, quanto ao conhecimento, eu sou um fariseu, eu sou um doutor, eu estou acima de todos. Quanto ao zelo, eu sou um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Paulo olhava para dentro dele, ele se via assim, ele sabia quem ele era. Por isso que você consegue mudar qualquer ambiente externo a partir do momento que você muda o seu ambiente interno. Mas naquele momento do trauma, naquele momento da dor, tudo aquilo que eu me via internamente era um derrotado. Era uma pessoa sem nenhuma motivação para viver. Era uma pessoa que vivia um luto internamente. Então, como que eu poderia sair daquela situação se dentro de mim, se aquilo que eu sentia, se o meu coração estava cheio de derrota? Uma pessoa assim, ela não consegue mudar nada externamente. Então, é preciso mudar o fator interno. Então, quando você olha para dentro de você, que você entende quem você é, que você conhece a sua história de vida, você começa a mudar internamente aquilo que você acha que você é, a sua percepção, os seus conceitos. Paulo olhava para dentro dele e falava, olha, eu sou um fariseu, eu sou um fariseu, quer dizer, eu pertenço à classe de judaísmo mais radical, mais inteligente. Eu sou um verdadeiro hebreu, eu tenho um pedigree, eu tenho uma origem. Ou seja, quando Paulo olhava para dentro dele, ele via um homem forte. Então, a partir do momento que você entende o quanto você é forte, o quanto que você é precioso, o quanto você tem valores fortes, que determinam muitas coisas na vida, você começa a olhar para dentro de você com outros olhos. Foi isso que eu comecei a fazer. Então, o método FP3, principalmente aqui, que você está passando agora, a tomada de decisão, ele vai fazer isso com você. É necessário olhar para dentro de você, mudar o seu ambiente interno, para que você possa mudar as situações externas na sua vida. Eu conto isso na história, né, do e-book, Quando o Trauma Não Te Mata. A minha história de superação me fez olhar para dentro de mim e tomar a maior decisão da minha vida até então, naquele momento, né? Quando eu olhei para dentro de mim, que eu vi a minha história, aquilo que o trauma havia apagado, que as dores não conseguia fazer com que eu enxergava, eu comecei a pensar, eu vou passar por isso. Eu vou esquecer o que aconteceu e caminhar para as coisas que estão adiante. Ou seja, o problema, que era grande, começou a se tornar pequeno, porque eu mudei o meu cenário. Aquele homem, depois do trauma, que se viu um derrotado, um perdedor, que vivia dias como se tivesse de luto, começou novamente a crescer. E então ele olhou, no caso eu, olhei para o trauma que eu havia passado, que havia acontecido na minha vida, e eu comecei a entender, pô, eu sou maior do que isso. Eu posso vencer isso. Eu já passei por tantas coisas na minha vida. Eu já passei por coisas maiores do que isso que eu estou passando. Eu não vou deixar com que esse trauma, o que eu passei, me paralise. Você está entendendo? Então, a partir do momento que você começa a mudar o seu ambiente interno, você muda o seu ambiente externo. As dores, o luto, isso apaga a sua história. Mas nesse treinamento agora, você vai entender como restaurar isso para que você possa tomar uma decisão de superar de uma vez por todas o que aconteceu na sua vida. Quero trazer para você agora a história de Davi e de Golias. Muito provavelmente você já ouviu a história de Davi e Golias. Muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu, você já teve algum contato com o que está registrado na Bíblia. Golias
um guerreiro, um gigante não só de estatura, mas um gigante de batalha, um vencedor nas batalhas. Foi, então, naquele momento, o grande opressor do povo de Israel. Ele estava colocando medo no povo de Israel, o povo de Deus. E não tinha nenhum soldado com coragem para enfrentar esse grande problema que aconteceu diante da nação de Israel. Mas aí um menino, um jovem menino de aproximadamente 13 anos de idade, magro, baixo, se candidatou para lutar com Golias, esse grande gigante. Olha só, vamos fazer uma analogia com o seu problema, que foi isso que eu fiz com o meu problema. O trauma era Golias da minha vida. O trauma era um grande problema que eu estava enfrentando. Era o Golias que todo dia me afrontava, que todo dia me colocava medo, que todo dia me impedia de avançar, de trabalhar, que todo dia estava me colocando medo ao ponto de eu não querer sair da minha cama. Diante desse Golias, que era o meu trauma, o problema que eu vivi, eu ficava muito pequeno diante daquela situação e com o coração cheio de medo. Uma pessoa com o coração cheio de medo, de incertezas, não consegue sair da sua cama. A última coisa que ele quer fazer é encarar a vida, porque ele já se vê como um perdedor. Assim, Golias representa o trauma. Só que Davi, um jovem, menino de 13 anos de idade, magro, se candidatou. E como você sabe a história, ele derruba o problema. Ele derruba, ele passa por cima, ele arranca a cabeça de Golias. Mas a história acaba sendo apenas, para muitas pessoas, uma história bonita, né? Acaba sendo, para muitas pessoas, uma história que não traz sentido nenhum. Mas quando você começa a entender a estrutura emocional de uma pessoa como Davi, os seus comportamentos começam a ficar coerentes com aquilo que ele pensava. Então, olha para você ver aquilo que ninguém estuda, ou quase ninguém estuda, o que fez com que Davi encarasse o gigante. As pessoas acham que foi algo do acaso, que ele não estava preparado ali, mas Davi estava cheio de certeza no seu coração. Quando ele se apresenta a Saul, que era o rei, que tinha medo de enfrentar Golias na época, ele diz o seguinte: olha, Saul, eu vou encarar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. Olha o que Saul fala. Olha o que Davi fala para Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, por causa de Golias, por causa desse gigante. Teu servo irá lá lutar com ele. Quando Davi se apresenta para o rei, para Saul, ele diz o seguinte: ninguém deve ficar com o coração abatido. Tudo aquilo que os soldados estavam vivendo naquele momento era medo, era um coração abatido, derrotado. Então, Davi estava falando, para enfrentar um problema, para enfrentar um Golias, para enfrentar o trauma, para enfrentar aquilo que tem te colocado medo, o seu coração não pode estar abatido. Aí respondeu Saul para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. É assim que o trauma estava fazendo comigo. Elvis, você não tem condição de superar esse momento. Você nunca viveu isso na sua vida. O trauma é muito maior. Então, foi isso que Saul falou para Davi. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu, porque você é pequeno. Comparado a esse guerreiro, você é pequeno. E talvez o que você esteja vivendo agora é algo muito grande. Por quê? Porque você está com o coração abatido. Você está diante dessa situação, diante dessa crise emocional, diante desse problema que você está vivendo, se achando pequeno. E é assim que as pessoas, é assim que o problema fala com a gente todos os dias. Você é pequeno, você não consegue vencer esta situação. Mas lembra, é possível mudar qualquer ambiente externo a partir do momento que você muda o seu ambiente interno. E olha o que Davi diz para o rei. Disse então, Davi a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse gigante será como um deles. Olha só, quando Davi, aquele menino que todo mundo achava que era pequeno comparado a Golias, apenas de estatura, né? Mas o coração de Davi era grande, cheio de vitória, cheio de coragem. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Ninguém sabia quem era Davi, mas Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é. Então, o método me ajudou a olhar para dentro de mim. A partir do momento que eu sei quem eu sou, o gigante se torna pequeno diante daquilo que eu sou internamente. Foi onde eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu falo isso no e-book. Comecei a olhar para a minha história, para as minhas histórias, na verdade, de superação. Comecei a olhar para os meus valores, para os meus princípios. E aquele gigante que era o trauma, que colocava medo, de repente, não colocou mais medo. Aquele gigante que era o meu trauma, que me deixava na cama todos os dias, de repente, não começou a me deixar mais na cama. Foi aonde que eu tomei a decisão. Eu vou vencer. Eu comecei a mudar o meu ambiente interno. E para que você possa tomar uma decisão, como Paulo disse aqui, ó, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É preciso olhar para dentro de você, resgatar a sua história de sucesso, resgatar os seus valores, resgatar os seus princípios e encarar o seu ambiente externo. Mais uma vez, é possível mudar qualquer situação externa a partir do momento que você mude o seu ambiente interno. Enquanto eu estava na cama lamentando, me vendo derrotado, com o coração abatido, o trauma era maior do que eu. Mas a partir do momento que eu mudei o meu ambiente interno, aquele trauma se tornou pequeno. Para isso, é preciso dar um stop na sua vida e entrar para o processo. Pessoal, antes de eu falar a respeito do exercício que vai ajudar você a olhar para dentro de você, eu estaremos lançando junto com a minha equipe a segunda etapa do método FP3, que eu coloquei o nome de O Processo. O que é o processo? É onde você estará vivendo todos os métodos, cada ação desses que eu estou falando para você. Uma vez, cada ação desses, você estará vivendo uma ação por semana. Todos os dias você estará recebendo um vídeo para viver uma ação por semana. Todos os dias, com desafios sobre o tema daquela semana, exercícios, um treinamento semanal comigo e uma equipe com psicólogo, psicanalistas que ficarão todos os dias de apoio. Basta acionar quando você precisar. Por que eu estou falando isso agora? Porque você vai entender o método FP3. E depois, se você achar necessário, você vai falar, Elvis, eu quero participar do processo. O processo ele é mais intenso. São 5 semanas, onde cada semana você vai viver uma ação do método. Com todos os dias recebendo um vídeo, exercícios, uma vez por semana comigo, online, né, ao vivo, onde estarei te dando mentoria. E todos os dias da semana você terá um apoio de psicólogo e psicanalistas que estarão te ajudando nas suas tomadas de decisões, ok? Então, vem aí o processo do método FP3 para que você possa se inscrever, caso você ache necessário, caso você ache que realmente vale a pena, ok? Então, vamos colocar em prática o exercício desse primeiro treinamento do método FP3. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Você poderá baixar agora o seu exercício desse primeiro treinamento, que é a tomada de decisão. E eu coloquei com o nome aqui, ó, resgatando a minha história de sucesso. Lembra que eu falei? É possível mudar qualquer ambiente externo a partir do momento que você mude o seu ambiente interno. Davi resgatou a história de sucesso dele quando ele contou. Matei um urso, matei um leão, agora esse gigante se tornará pequeno para mim. Será mais um que eu vou derrubar.
Então, esse exercício irá ajudar você a resgatar a sua história de sucesso. Vamos lá? Vou estar acompanhando aqui o exercício. Depois, no final desse treinamento, você vai baixar e você vai estar fazendo esse exercício. Uma coisa importante, pessoal, não passe para o segundo treinamento sem antes fazer o exercício deste primeiro treinamento. Por isso que eu estarei liberando cada treinamento a cada 2 dias, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício, resgatando a minha história de sucesso. O que de fato aconteceu? O que lhe fez passar pelo trauma? Quais as consequências que esse trauma lhe trouxe para a sua vida? Defina os seus problemas, os seus desafios e as suas preocupações. Nesse primeiro tópico do exercício, você vai falar a respeito do seu trauma. Lembra quando eu falei? É preciso aceitar. Aceite o trauma. Aceite o que você está passando. E escreva, aconteceu isso. As consequências que hoje estou vivendo são essas. Os problemas que eu tenho são esses. Os desafios, as minhas preocupações são esses. Relate tudo, não deixe passar nada. Aí você vai para o segundo, que é, só por um momento, pare agora de olhar para o trauma e para todos os problemas que esse trauma lhe trouxe e comece a olhar para você. Agora nós vamos resgatar a sua história de sucesso. Relate 3 cenários de superação que você teve na sua vida. Por um momento você vai parar, foi o que eu fiz. Por um momento eu parei de pensar no trauma e eu comecei a resgatar cenários da minha vida de superação. E é isso que eu gostaria que você fizesse agora. Por um momento, pare de pensar no trauma e resgate agora histórias que você teve ao longo da sua vida, as quais você demonstrou superação, que você conseguiu vencer. Coloque aqui 3 cenários ou mais, se você quiser. E de acordo com as suas histórias de superação, quais são os seus principais valores e virtudes, os quais considera fundamentais em sua conquista, descrito nos cenários do exercício 2. Ou seja, através da sua história, das histórias de superações que você vai narrar, que você vai escrever, você vai buscar encontrar valores, virtudes como disciplina, honra, a sua superação, família, o conhecimento, coragem, resiliência, domínio próprio, paciência, desejo ardente por conquista, lealdade, fidelidade, são todos valores e princípios que fortalecem o ser humano. São todos valores e princípios que fazem de você uma pessoa forte, diferente de outras pessoas, então. Então, a partir desse momento que você escreveu, momentos que você superou, momentos de superação, você vai tirar fragmentos de valores, de virtudes que fez com que você superasse alguma história, né, na sua vida de sucesso, né, que você superasse barreiras, coisas que você ao longo da sua vida já superou. E aí você vai definir os seus valores aqui. Coloque todos. Olha, nesse momento da minha vida, eu demonstrei superação. Por quê? Porque aqui eu tive disciplina. Nesse momento, eu precisei ter coragem. Nesse momento, foi um momento onde eu demonstrei ser resiliente, ou seja, mesmo ter caído, me levantei. Enfim, relate todos os seus valores e as suas virtudes. E quais desses valores que fizeram de você um vencedor em outros momentos difíceis em sua vida pode te ajudar nesse momento atual? Olha como isso é importante. Em outros momentos da sua vida, assim como Davi, que descreveu outros momentos de vitória, de conquista, ele trouxe naquele momento para dentro dele e enfrentou o gigante, enfrentou Golias. Assim eu também o fiz. Comecei a escrever todos os valores e princípios que em outros momentos me ajudaram a vencer e trouxe para o momento atual, para me ajudar a vencer aquele trauma que eu estava vivendo. Aqui você vai colocar, tente especificar detalhadamente os motivos dos quais acha que esses valores e virtudes podem te ajudar agora. Defina sua vida antes de passar pelo trauma. Como você era antes de passar pelo trauma? De 0 a 10.
Qual a nota que você daria para você mesmo diante de todos os momentos de superação, os quais você já superou na sua vida? Então, você vai esquecer o trauma e vai definir quem era você antes de passar por aquela situação difícil, por esse momento difícil. E no quinto, agora que você já sabe quem você é, ainda acha esse momento de dificuldade em sua vida como uma grande montanha? Impossível de ser escalada? Ou quando você olha para a sua história de vida, os fatores, valores, virtudes, o que lhe acompanha? Lhe faz ser uma pessoa muito mais forte do que esse desafio na sua vida? Então, veja bem, a partir do momento que você começa a restaurar, resgatar a sua história, seus valores, seus princípios, a montanha que era grande começa a se tornar pequena, porque você começa a olhar para quem irá escalar a montanha, não mais para a montanha. No 6, pessoal, diante das estatísticas da sua própria vida, qual a decisão que você irá tomar? Marque um X e comente. Diante daquilo que você é. Eu não estou trazendo uma ficção. Eu estou falando daquilo que você é, daquilo que você representa para você mesmo. Marque quais dessas opções é uma verdade para a sua vida agora. Ó. Você vai continuar lamentando e parado diante do trauma, diante das suas crises emocionais, ou vai encarar a montanha? Pois agora você sabe, né, que quem irá escalar a montanha é um vencedor. Foi isso que eu fiz na minha vida. Quando resgatei a minha história, quando desfragmentei meus valores, meus princípios, eu olhei para aquele trauma, para aquela montanha, e aquela montanha já não era mais grande. Já não me colocava mais medo. Eu falei para mim mesmo, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou tomar essa decisão porque eu sou maior do que esta montanha, eu sou maior do que esse trauma, eu sou maior do que esta situação que aconteceu na minha vida. Ok, pessoal? Lembre-se, não passe para o próximo treinamento sem antes concluir este treinamento que nós acabamos, né, de passar, que você acabou de passar, ok? Abra o seu coração, faça corretamente o exercício, revise esse treinamento se precisar, se enche de coragem, se enche de determinação, mude o seu ambiente interno, porque a partir desse momento você irá começar a mudar todo o seu ambiente externo. Te vejo no próximo treinamento. Até lá!